Funkers, tudo certinho com vocês? Sabe aquela fofoca que não tem pé nem cabeça, que é tão complicada que a gente precisa de um expert ali pra dar uma explicada nesse bafo aí, pra gente poder entender alguma coisa? Então, pensando nisso, a gente criou uma nova playlist por aqui. Prepare-se pra aula de Anatomia de um Bafo, caso Johnny Depp vs Amber Heard. Olha, ultimamente tem uma fofoca aí que não sai da boca do povo, não é mesmo? Os desfechos da batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard. Ó, pra entender tudo que tá rolando aí nessa treta no tribunal entre o eterno Jack Sparrow e a musa do Aquaman, a gente precisa voltar no tempo. Então, senta que lá vem história. O ex-casal se conheceu em 2009 durante as gravações do filme The Run Diary. Eles se aproximaram mais durante a tour ali pra divulgar o filme, né, o chamado Junket. Na época, o Johnny era casado com a também atriz Vanessa Paradis, com quem ele teve 2 filhos, Lily Rose Depp, de 22 anos, e John Jack Christopher Depp III, de 20 anos. Já a Amber tava namorando com a fotógrafa internacional Tassia Van Ree. Mas aí só lá em 2012, quando os dois estavam separados dos relacionamentos antigos, que eles começaram efetivamente a namorar. O coração bateu mais forte, falou mais alto e eles subiram ao altar em 2015. Mas o que parecia ser um romance perfeitinho se tornou uma relação abusiva e um prato cheio pros tabloides. A Amber deu entrada no processo de divórcio com 15 meses de casamento. E junto com o pedido dela, ela solicitou uma ordem restritiva contra o ex-marido, alegando que ele agredia ela devido ao uso exagerado de álcool e drogas. Ela revelou em depoimento que durante uma briga, o Johnny teria arremessado o celular na cara dela. O aparelho teria machucado o olho e a bochecha da atriz. Na época, algumas fotos da Amber com hematomas no rosto foram divulgadas por aí. O Johnny Depp negou as acusações e afirmou que ela estava fazendo tudo isso de dizer sobre o abuso físico e emocional para garantir um retorno financeiro mais interessante. Só que um dia antes de acontecer esse julgamento que daria a ela a medida protetiva, a Amber retirou as acusações e os dois divulgaram uma declaração conjunta para oficializar o divórcio. Eles falavam o seguinte: nosso relacionamento foi intensamente apaixonado e em certos momentos volátil, mas sempre baseado no amor. Nenhuma das partes fez falsas acusações por ganhos financeiros. Nunca houve a intenção de dano físico ou emocional. Com a separação veio um acordo onde a Amber recebeu 7 milhões de dólares, mais de 35 milhões de reais, que é uma quantia que ela se comprometeu a doar metade para um hospital infantil de Los Angeles e a outra metade para a União Americana das Liberdades Civis. Tudo parecia resolvido até que em 2018 a Amber escreveu um artigo para o The Washington Post chamado "Eu me manifestei contra a violência sexual e enfrentei a ira da nossa cultura. Isso tem que mudar." No artigo ela afirmava, sem mencionar nomes, que teria sido vítima de violência doméstica. E o artigo já ligou o alerta da imprensa, que foi diretamente no Johnny Depp para saber sobre o caso. O The Sun estampou na capa uma foto do ator com a manchete "Espancador de mulheres". A publicação polêmica resultou em 2 processos de difamação movidos pelo ator. No texto dos processos ficou entendido que, mesmo sem citar o nome, ficou claro que a Amber estava se referindo a ele, o que acabou prejudicando a reputação dele em Hollywood. Olha, e de fato ele sofreu as consequências por conta das acusações. Ele perdeu vários papéis, incluindo o do vilão da franquia Animais Fantásticos, o Gellert Grindelwald, e as futuras aparições do Jack Sparrow em Piratas do Caribe. Na época ele pediu uma indenização de 50 milhões de dólares, mais de 260 milhões de reais. Ela também acabou sentindo as consequências da exposição da vida pessoal. Segundo o portal Rotten Tomatoes, a Amber perdeu tempo de tela em Aquaman 2. A personagem dela, a Mara, vai aparecer em só 10 minutos do filme, que está previsto para ser lançado em 2023. Fora isso, fãs do Johnny Depp criaram um abaixo-assinado pedindo para que ela também seja demitida da franquia. Até o fechamento desse roteiro, o site contava com mais de 4 milhões de assinaturas. Ei, está curtindo esse dossiê completíssimo que a gente preparou especialmente pra vocês? Então dá um tempinho pra deixar essa relação mais duradoura, o que você acha? Olha, se inscreve nesse canal maravilhoso, é só clicar no botãozinho vermelho, não custa nada, e a gente vai ser feliz juntos, assim, conferindo os maiores bafos que a gente consegue encontrar e que a gente investiga aqui, entendeu? Eu vou dar um tempinho pra vocês enquanto isso, tá bem? É só clicar, e é só clicar, e assinar, pra ficar com a gente o tempo todo. Não vai perder, come on. Voltando ao bafo. O primeiro processo aconteceu em 2020 contra o tabloide The Sun e contou com a Amber como testemunha. Nesse julgamento, para comprovar que a atriz teria transtornos mentais, o Johnny Depp levou áudios dela mostrando que a ex-esposa, ao mesmo tempo que afirmava que estava sendo agredida, tratava ele de forma carinhosa, o que comprovaria, segundo uma avaliação feita por uma psiquiatra, que a Amber teria transtornos de personalidade. Na época, a justiça britânica considerou que o ator não tinha motivos para acusar o tabloide de difamação. O Johnny perdeu o caso, teve que admitir que era viciado em drogas
drogas e ainda teve uma conversa chocante revelada entre ele e o Paul Bettany, o Visão do universo Marvel. Num dos trechos divulgados no tribunal, o Johnny Depp fala de uma forma bem agressiva das formas terríveis que ele pensava em acabar com a vida da então namorada. Fora isso, ele admitiu que teria dado uma cabeçada na Amber Heard, mas que segundo ele foi sem querer. Tenso. Na defesa dele, ele confessou no tribunal que teria falado tudo isso porque estava com muita raiva e que não se orgulhava de nada daquilo. Outro agravante pro ator foi o vídeo onde ele aparece batendo as portas dos armários da cozinha ali na casa onde ele morava com a Amber Heard quando eles estavam casados. No depoimento, ele reconheceu que as imagens são verdadeiras, mas falou que apesar de ter batido as portas, ele não teria tocado na Amber. O segundo processo tá rolando atualmente e agora ele tá processando a Amber por difamação na Virgínia, nos Estados Unidos, o estado onde o The Washington Post é publicado. O Johnny tá pedindo 250 milhões de dólares, mais de 1.200.000 reais por danos morais, só que não vai ficar por aí não, porque a Amber também entrou com um processo de difamação pedindo uma indenização de 500 milhões de dólares, cerca de 2,5 bilhões de reais. Bom, cada dia que passa a gente fica sabendo de coisas mais bombásticas ainda. Nos últimos dias foram ouvidas algumas testemunhas chaves ali para defesa do ator, como por exemplo a Winona Ryder, que é ex-namorada dele. Ela foi uma das primeiras a sair em defesa dele, dizendo que ele nunca foi violento ou abusivo com ninguém. Ela falou o seguinte: eu não consigo entender as acusações da Amber, né? Ele nunca foi violento em relação a mim. Nunca de nenhuma forma foi abusivo em relação a mim. Outro ex-relacionamento do ator, a também atriz Vanessa Paradis, mencionou a relação com ela e com os 2 filhos que eles tiveram. Ela falou: eu conheço o Johnny por mais de 25 anos. Fomos parceiros por 14 anos e criamos 2 filhos juntos. Durante todos esses anos, eu conheci o Johnny como uma pessoa e pai, gentil, atencioso, generoso e não violento. Ele nunca foi violento ou abusivo comigo. A gente também conseguiu entender um pouco melhor aquele episódio onde ele teve o dedo decepado. Foi com o depoimento da enfermeira que foi contratada lá em 2015 para fazer parte de uma equipe médica que ia acompanhar o casal durante uma viagem na Austrália. Eles estavam auxiliando o Johnny no tratamento do vício em opioides. A enfermeira confirmou que durante a viagem ele teve o dedo decepado, mas enfatizou que ela não viu o que aconteceu, que ela só ouviu histórias de que a Amber teria jogado 2 garrafas de vodka em direção do ex-marido e que uma teria espatifado na parede e a outra teria atingido ele. Já o médico particular do Johnny na época, que também prestou depoimento, relatou que ouviu que o ator disse aos médicos do pronto-socorro que ele se feriu com uma faca. A Amber também foi ouvida e negou que teria jogado garrafas nele, mas o que realmente aconteceu naquele dia ainda vai ser um mistério. Estão sendo esperados depoimentos de famosos como Elon Musk, com quem a Amber namorou depois do divórcio em 2016. Os dois afirmam que só começaram a se ver depois da separação, mas tem imagens de câmeras de segurança no prédio do ex-casal que mostram que o bilionário visitava ela enquanto ela ainda estava casada assim. Fora o bilionário, foram intimados também o ator James Franco, que supostamente teve um caso com ela e viu os hematomas no rosto dela depois das agressões. Também deve comparecer ao tribunal o ator Paul Bettany para explicar aquelas conversas perturbadoras que teve com o Johnny. Bom, começou a mexer no vespeiro, a coisa só pior. Vieram à tona detalhes polêmicos, como por exemplo, a gravação onde a Amber aparece confessando que bateu no Johnny, o vídeo do ator tendo um episódio violento na casa deles e a acusação de que a atriz teria defecado na cama que eles dividiam. A Amber também acusou o ex-marido de ter feito uma revista íntima depois de uma briga. Foi durante uma festa que eles estavam na Califórnia. O Johnny Depp teria tentado procurar droga dentro dela porque ele pensou que ela tinha escondido dele. Outro episódio perturbador foi quando a Amber afirmou que o Johnny estava fumando com a janela do carro aberta e começou a uivar. Em seguida, ele teria pego um dos cachorros, o Boo, que é um teacup York, e segurou ele para fora da janela com o carro em movimento. A Laurel Anderson, terapeuta que atendeu o ex-casal, disse que os dois sofreram abusos na infância, o que ficou claro conforme a relação deles avançava. Ela disse: ambos eram vítimas de abuso nas casas deles, mas acho que isso estava controlado há décadas. Acontece que gatilhos foram ativados na senhora Amber e eles se envolveram no que eu chamo de abuso mútuo. Olha só, como essa história ainda não tem desfecho e tem muita gente para ser ouvida no tribunal, a gente vai ficar aqui a postos para atualizar vocês na anatomia desse bafo, então fiquem ligados, ok? E aí, okers, deu pra entender o que tá rolando nessa confusão toda? A gente foi bem a fundo, viu? Aí já sabe, né? Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual bafo que você gostaria que a gente mergulhasse profundamente, tá bem? Tá certo? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!